Olá, turma! Faço agora a correção da prova aplicada para o concurso dos Correios do ano de 2024. No primeiro parágrafo do texto, o narrador, quando ele fala lá no primeiro parágrafo, ele aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. Vamos ver. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Quando eu tinha 8 anos, não entendia que quando um pai de família é carroceiro, isso quer dizer que ele não tem muita escolha de sustento. Então, olha aqui, na idade de 8 anos, ele não entendia porque ele era carroceiro, porque não conseguia fazer outra coisa. Na minha cabeça de 8, ser carroceiro era algo incrível, uma profissão de controle, um ser dono de uma carruagem própria. Mas é claro que eu também não pensava na malvadeza que era para o coitado do jumento. Então aqui nós temos duas percepções. Quando ele tinha 8 anos, ele achava que era algo incrível, é a primeira. Só que ele não entendia. Hoje a percepção dele já é outra coisa. Então aqui o que fala o narrador? Ele aponta percepções distintas. Quando ele tinha 8 anos era algo incrível. Agora, já adulto, ele percebe que é porque ele não consegue, não tem outra profissão. Olha aqui, aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. Corretíssima aqui. Alternativa A. Posso descartar. As outras expressam uma preocupação bem maior com o jumento do que com os humanos? Nada disso, observe aqui. De qualquer coisa empilhada que obrigassem o jumento a puxar. Feito um pai de família, sem opção de sustento, o jumento é igual a um pai de família. Então, ele não expressa essa preocupação maior com o jumento e nem as outras alternativas. O mesmo texto pode agregar diferentes sequências tipológicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta como o primeiro período do texto deve ser entendido. Olha aqui o primeiro período. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Aqui ele está narrando, ele começa a narrar o seu texto. Então aqui nós temos uma sequência narrativa. O emprego do pronome possessivo em da nossa rua, o pronome possessivo é nossa. Vamos marcar a alternativa que apresenta este efeito linguístico. Reforça a ideia de propriedade individual? Não, pronome possessivo nosso quer dizer exatamente isso daqui. Inclui outros agentes possuidores, além do enunciador. Se é nossa rua, é minha e mais de alguém. É claro que, olha aqui, quando começa com essa conjunção integrante que eu posso substituir por isso. Então, é claro isso. Então, aqui eu já tenho oração subordinada substantiva. Então, neste caso aqui, eu preciso ver, será que ela é subjetiva, objetiva, direta? Vamos ver. Tem-se um período composto em que a segunda oração exerce a função sintática de... Então, vamos ver. É claro isso. Vamos colocar na ordem direta? Isso é claro. Faça a pergunta com é claro. O que é claro? Isso. Aquilo que pratica a ação é o sujeito, como na alternativa C. Isso é claro. Olha aqui, o que é claro? Isso. Então, é o sujeito. Esta segunda oração aqui, ela é uma oração que exerce a função de sujeito. Olha, o sujeito oracional, nas minhas aulas falei bastante sobre ele. O vocábulo família, então vamos compreender aqui. Família é o mesmo caso de quem, cara, concursando que eu falo nas minhas aulas, é mestre Mário ou Mario? Mário. Então aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Também, oxítona, único, proparoxítona. Própria, vamos lá? Própria. Paroxítona terminada em ditongo, letra C, corretíssima. Incrível, é paroxítona, mas terminada em L. No texto, vocábulos como Manel, seu Manel, olha aqui que interessante. Seu Manel era o carroceiro da nossa rua. Malvadeza, ele fazia muita malvadeza, ele era malvado. Revela em relação à língua um registro o quê? Sinale a alternativa que vai preencher de forma correta. Exclusivo do universo infantil? Nada. Eu falo, seu Dodô, seu Manel, alguém que a gente conhece, um senhor mais velho, a gente fala de seu. Formal? Nada disso, né? Seu Manel? Nada. Isso aqui é uma linguagem informal e também regional. Olha aqui, no interior, em determinada região, as pessoas falam, seu Antônio, seu Zé. Então, isso aqui é informal, mas também regional. O segundo parágrafo é introduzido por uma comparação entre o carroceiro e o
jumento, feito um pai de família. Na relação entre as partes do texto, assinale a alternativa que apresenta o termo que explicita essa comparação. Olha aqui, feito, olha aqui. Feito um cão sem dono, igual um cão sem dono. Feito um pai de família, igual um pai de família. Eu estou comparando aqui. Então, quando fala dessa comparação, vai ser o quê? O feito. A alternativa, para ficar bem claro aqui, é a B. Quando eu tinha 8, é seguida por uma vírgula. Então, vamos voltar aqui só para a gente já observar aqui. Quando eu tinha 8, tem uma vírgula, não é isso? Então, esse sinal de pontuação tem um emprego justificado. Por que eu usei essa vírgula aqui quando eu falo aqui? Quando eu tinha 8. Por quê? Neste caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Por que eu usei essa vírgula aqui? Para separar, vamos descartar aqui, separar uma oração subordinada adverbial anteposta. Quando a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. No fragmento, o jumento era condenado a sustentar. Quem é condenado a alguma coisa. Aqui não tem crase porque eu não uso crase antes de verbo. Agora eu preciso marcar a alternativa em que torna obrigatório o uso da crase. Corretíssima, letra A. O jumento era condenado a, mas o a de aquela, condenado àquela situação, como aparece aqui. Então, aqui na alternativa A deveria ter a crase, a junção do a, exigido pelo nome condenado, mais o a de artigo, ou melhor, mais o a que inicia o pronome demonstrativo aquela. Era condenado à sua sina. Aqui você poderia usar sim. Agora aqui não é obrigatório, aqui é facultativo, então não cabe nem recurso, tá bom? Facultativo. Condenado a crueldade, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, era condenado a uma crase antes de artigo indefinido, também não posso usar. Ao afirmar que ele não tem muita escolha de sustento, assinale a alternativa que apresenta a percepção acerca da situação do carroceiro. Se ele não tem muito dinheiro, não tem muita escolha, fraqueza, indecisão, não, é limitação. Qual que é a limitação dele? O fato dele não ter outras escolhas. No título do texto tem-se a construção com cabeça de 8. Amor com cabeça de 8. Observe que amor é um substantivo. Aquilo que caracteriza o substantivo é um adjetivo. No último período do texto, há duas ocorrências de verbos no gerúndio. Essa forma nominal, gerúndio, expressa ações que o quê? Então, quando fala lá, mas eu com minha cabeça de 8 achava a carroça maravilhosa, rangendo, a carroça estava contando, rangendo, como fala, ocorre no presente, já concluídas, ao futuro não, indicam a continuidade, observe aqui, elas estavam rangendo, então aqui eu observo que aquela ação que acontecia, olha lá, presente contínuo, a ação que está acontecendo neste momento, eu estou estudando, corrigindo, então indica continuidade. Ele não tem muita escolha. Considere a concordância do vocábulo muita. Então, muita escolha, quando vem acompanhando um substantivo, pronome vai concordar com ele em gênero e número. Então, aqui, considere a concordância do vocábulo muito certinho e, em seguida, assinale a alternativa que está correta. Adquiriram bastante livros. Olha aqui, se vier junto de um substantivo, o bastante, ele vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Bastantes livros, muitos. Substitua por muito. Deu muitos, será bastantes. Meia não, aqui é advérbio. Advérbio é invariável. Estou meio zangada. Deixou-a muito nervosa, certinho. Alternativa C. Escreveu poucas linhas na carta. Escreveu pouca não, aqui eu tenho substantivo. Se tem um substantivo, vai concordar com ele. No plural, então ele precisaria estar no plural. Poucas linhas, errada, alternativa D. Eu também não pensava na malvadeza. O termo preposicionado, assinale a alternativa e preencha corretamente a lacuna. Eu pensava, quem pensa, verbo transitivo indireto.
Neste contexto, que ele é um verbo transitivo indireto, porque ele está pensando em algum. Eu penso em quê? Na malvadeza. Aqui o candidato até colocou, olha aqui. Complementa um verbo transitivo indireto que pede como complemento um objeto indireto, circunstância adverbial, um comportamento, completa o sentido de um substantivo, já você descartaria. Pensava é o quê? Caro concursando, verbo, então você já descartaria. Sobre o pronome de tratamento presente em vossa, é quando você fala diretamente com a pessoa. Vossa Excelência. Agora, se eu falar Sua Excelência, eu estou falando da pessoa. Deve apresentar o relatório, assinale a alternativa correta. Se dirige ao interlocutor da mensagem, sim, está falando diretamente com a pessoa. Vossa Excelência. Precedido de um artigo, não. Se refere a uma pessoa de sexo feminino, nada disso. Pode ser feminino ou masculino, eu não sei. E a concordância é feita em quê, caro concursando? Terceira pessoa.